Olá, pessoal do segundo ano. Então, hoje aí nós iniciamos um novo gênero textual. Encerramos na aula passada aí o nosso longo estudo de resumo, né? Porém, a gente não vai sair de resumo muito, não. Por quê? Porque hoje nós começamos aí um gênero que vocês devem lembrar, já passamos ele no primeiro ano, que é transposição de discurso, é passar do discurso direto para o discurso indireto, tá? E é uma forma de resumo, é um resumo a partir de uma entrevista. Então, as propostas de transposição de discurso trazem para a gente aí uma entrevista, sempre curta, 2 ou 3 perguntas e respostas, e você precisa passar para o discurso indireto as respostas do entrevistado que estão em discurso direto, tá? Então, hoje nós iniciamos aí transposição de discurso, lembrando que a apostila 6, né, caderno de atividades de vocês, na parte de produção textual. Então, vamos lá para o nosso estudo de transposição de discurso. A transposição de discurso tem como sua principal característica que é transpor um texto em discurso direto para um novo texto em discurso indireto. Então, primeiro vamos ver o que é um discurso direto. Discurso direto, neste caso aí da entrevista, é a resposta de um entrevistado a uma pergunta, que pode ser feita em terceira ou quase sempre em primeira pessoa. E você vai passar para um discurso indireto, que aí entra a figura do narrador observador, aquele que observa e passa o fato narrado para o leitor. Então, vou dar um exemplo simples para vocês aqui, tá? Se vamos dizer que seja perguntado lá para uma autoridade, o que o senhor gosta de fazer nos seus momentos de folga? Aí a autoridade responde: nos meus momentos de folga, eu gosto de passear com minha família. Como que a gente essa resposta dele, nos meus momentos de folga, eu gosto de passear com minha família, é caracterizado como discurso direto. Como que a gente passa para o discurso indireto? Em entrevista ao Jornal do Brasil, o diretor do Banco do Brasil respondeu que nos seus momentos, declarou que nos seus momentos de folga ele gosta de passear com sua família. Existem alguns gêneros textuais que se baseiam no resumo. Se baseiam como? Pegam características do resumo. Nós temos aí análise de charge, análise de tirinha, a própria análise de infográfico. Agora, o gênero textual que mais se assemelha a um resumo é a transposição de discurso. Por quê? Porque é um resumo de uma entrevista. Então, esses 2 pontos que vamos ver agora são características básicas aí, essenciais na produção de um resumo. E, lógico, consequentemente, aí de uma transposição de discurso. Primeiro, não copiar frases do entrevistado integralmente, mesmo que você use aspas. No resumo, a gente já viu isso. Aqui vai ser a mesma coisa. Você não pode copiar uma frase do entrevistado integralmente. Usar uma palavra é uma coisa. Agora, usar a frase você não pode, mesmo que seja entre aspas. Você tem que fazer o quê? Paráfrase, que é o segundo ponto ali. Se preocupe em relatar com a sua própria voz, com a sua linguagem, com as suas palavras, o que foi dito no texto pelo entrevistado. Então aqui, não pode copiar frases do entrevistado e você deve usar a mesma técnica que a gente estudou nas nossas aulas recentes aí de resumo, que é a técnica da paráfrase. Lembrem de utilizar bastante sinônimos, vai ajudar vocês, tá? E nós temos aí o que? Passar a voz do entrevistado, o que ele falou, com as suas palavras para o papel, para o seu texto, para a sua redação. Outra característica que a gente trabalhou diretamente no resumo aí, e que a gente vai utilizar ela 100% igualzinha aí na transposição de discurso, é de não acrescentar ideias novas ou opiniões. Essa entrevista que eles vão trazer para vocês nessas propostas de transposição de discurso são trechos de uma entrevista. Vamos dizer que você que já tenha lido a entrevista inteira, tá? E queira colocar
na sua transposição, até para poder impressionar aí o seu corretor, você queira colocar, né, a entrevista, a transposição na íntegra da entrevista. Será zerada a sua redação, porque é só o que está na proposta, assim como é um resumo. Opiniões, então, não pode de forma alguma. Vamos lembrar das aulas de resumo. Fujam das conjunções adversativas, mas, porém, esse tipo de conjunção, esse tipo de palavra, elas vão trazer expressões, elas tendem a trazer expressões aí que podem trazer novas ideias, né? Novas informações ou base opinativa, a base do seu posicionamento. Então, muito cuidado aí. Não acrescente ideias novas, não acrescente novas informações, por mais que você tenha um domínio daquele tema relatado, né? Mesmo que não seja aquela entrevista, mas você saiba de outra entrevista ou um texto de apoio que ajude aquilo, não coloque, então vai zerar, assim como se você colocar seu posicionamento, sua opinião, você também vai zerar a tua transposição de discurso. As citações em uma transposição de discurso devem ser feitas da mesma forma que são feitas no resumo. Aliás, aquelas citações de resumo que a gente estudou de autor, data e veículo de comunicação, ela é utilizada na análise de charge, na análise de tirinha, na transposição de discurso, na análise de gráfico, em todos os gêneros que são derivados do resumo, tá? Na transposição de discurso, nós devemos citar como? A data, se aparecer, a gente cita, tá? Normal. Agora é assim, quando você for citar o nome do entrevistado, você vai citar o nome do entrevistado e o nome do entrevistador. Só que o nome do entrevistador, quase sempre, ele vai aparecer como um veículo de comunicação. Então, você não vai falar só onde foi divulgada a matéria, e sim, então vamos dizer assim, em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, José Ribas, presidente da Abralim, tá? Então você vai sempre citar o nome, o nome do entrevistador, né, o veículo que ele foi entrevistado, o nome do entrevistado, e quase sempre vai aparecer ali a função dele, a profissão dele, você coloca junto, no corpo do texto, não pode colocar fora do texto, entre parênteses. Isso é citação acadêmica, vocês vão fazer na faculdade. Aqui tem que colocar no corpo do texto, dentro do texto. E se puder colocar junto na informação a temática principal, melhor ainda. Então, vou dar um exemplo. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, Jorge Abraão, presidente da Abralim, debateu as novas formas de expansão da linguagem nos materiais didáticos da rede estadual de ensino. Ponto. Tá? Você colocou o que aí? O nome do entrevistado, do entrevistador. Deixa eu completar ali. Em 25 de março de 2020. Então, você colocou ali o nome do entrevistado, do entrevistador, que é o veículo de comunicação, o tema e a data junto. Você fez um bloco, tá? Então, retomando aí. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, Jorge Abraão, presidente da Abralim, relatou sobre uma maior inserção da linguagem moderna da internet nos materiais didáticos. Esta declaração foi dada em 25 de março de 2020. Assim como no resumo, nós devemos apresentar as ações do entrevistado, tá? Então, aqui a gente vai apresentar as ações como? Usando composições linguísticas aí, como ele disse, ele comentou, na entrevista foi comentado, o diretor da Abralim relatou. Podem notar que todos os verbos são usados no passado para caracterizar uma forma de resumo que caracteriza aí o quê? O discurso indireto. O resumo a gente caracteriza pelo verbo no passado e o discurso indireto por essa ação do autor.
ele disse, na entrevista foi comentado, o entrevistado relatou, tá? Então, o verbo no passado vai caracterizar o resumo e, consequentemente, a ação do autor caracterizando a passagem para o discurso indireto de terceira pessoa, lembrando que é o discurso aí apresentado por um narrador personagem. Essas entrevistas que aparecem nas propostas de transposição de discurso quase sempre são entrevistas bem curtas, de 2, 3 perguntas e respostas, e perguntas e respostas curtas também, o que nós chamamos de entrevista ping-pong. Existem 2 tipos de entrevista ping-pong. Aquela que vocês devem conhecer, que tem muito em programas televisivos, tipo pergunta e resposta, comida, o cara responde lasanha, esporte, vôlei, ou também esse tipo de entrevista que a gente está estudando, pergunta e resposta curta. Isso a gente chama de entrevista estilo ping-pong. Então, vocês não devem explicitar o quê? As perguntas feitas pelo entrevistador. Vou dar um exemplo. Nesse tipo de entrevista, ping-pong, você não deve fazer lá. Quando perguntado sobre a linguagem moderna nos livros didáticos, João Abraão respondeu. Não, já vai direto para a resposta do entrevistado. Por quê? Porque na resposta dele, você vai notar que você já vai estar implícita a pergunta. Então, só apresente as respostas do entrevistado e não as perguntas do entrevistador, para não ter aquele ping-pong também no seu texto de quando perguntado disso, respondeu aquilo. Não precisa. Não é para descrever pergunta por pergunta, e sim é para você apresentar, repassar ao leitor as respostas do entrevistado. E nunca esqueçam, em qualquer gênero textual, independente de qual for, isso aí não é só para transposição de discurso, de sempre depois de fazer o seu rascunho, quando você for passar para a folha definitiva, de fazer a revisão gramatical do seu texto. Lembrando que em tabelas da Federal, cada erro gramatical você perde 4 décimos. Então, 5 errinhos, aí você já perdeu 2 pontos, que no total de 20 pontos de cada redação deles, você já perdeu 10% da nota total. Então, muito cuidado, sempre faça a revisão gramatical do seu texto. Agora vamos analisar como que a Universidade Federal do Paraná traz questões de transposição de discurso e como que é cobrada por ela. Vamos lá. Leia abaixo um trecho da entrevista do físico Marcelo Gleiser ao jornal Zero Hora. Essa é uma questão que já foi cobrada pela universidade, tá? Vamos lá. Zero Hora. O senhor veio a Porto Alegre para falar sobre ética na ciência. Curiosamente, uma recente coluna sua sobre o tema está repleta de pontos de interrogação. O texto é uma sucessão de perguntas difíceis. O senhor já chegou a alguma resposta? Gleiser. Nessa coluna, comecei tratando do romance Frankenstein, um dos símbolos mais poderosos sobre a questão da ética na ciência. Esse romance, de força mítica profunda, diz que existem certas questões científicas que estão além do que os humanos podem controlar. Mesmo que tecnologicamente possamos fazer algo, caso do Dr. Victor Frankenstein, ao ressuscitar um cadáver usando eletricidade, não significa que moralmente estejamos prontos para fazê-lo. Você me pergunta se eu tenho respostas? O que a gente está tentando é começar a fazer as perguntas certas, porque só quando se faz as perguntas certas é possível começar a encontrar algumas respostas. Zero Hora. E estamos prontos para chegar a essas respostas? Gleiser, a questão em que você está interessado é se temos maturidade moral para decidir. É a resposta e simplesmente a seguinte: não temos maturidade moral para certas questões. Mas isso não significa que a gente não deva fazer a pesquisa. Existe a ideia da caixa de Pandora, onde estão guardados todos os males do mundo. E se você abre a caixa de Pandora, tudo escapa. As pessoas veem a ciência como um tipo de caixa de Pandora. Esses cientistas ficam
ficam fuxicando, descobrem problemas sérios e depois a sociedade que fica à mercê dos avanços sobre os quais não temos controle. Na verdade, não é nada disso. A ciência tem de ter total liberdade de pesquisa, contanto que certas questões sejam controladas ou, pelo menos, monitoradas por corpos especiais. Por exemplo, a questão da clonagem humana. Para mim, essa é uma das áreas que deveriam ser controladas com muito cuidado. 0 hora. Quem deveria decidir as regras sobre o que se pode fazer? Gleiser. Essa é a grande questão. Quem decide o que pode e o que não pode? Quem tem o direito de decidir por todas as pessoas? Acho que deveria fazer um alerta entre o judiciário e um corpo de cientistas escolhido por órgãos do governo para estabelecer regras. Mas, infelizmente, qualquer tecnologia que possa ser desenvolvida, mais cedo ou mais tarde, vai ser desenvolvida. Entrevista do jornal 0 Hora, em 13 de outubro de 2013. Olha o que o enunciado pedia. Expõe as principais ideias de Marcelo Gleiser num texto de 8 a 10 linhas, totalmente em discurso indireto. Ele pede para você pegar essas 3 respostas, 2 respostas médias e uma bem curta, e transformar tudo isso num texto coeso, onde você deve seguir a mesma ordem que foi apresentado as respostas do Gleiser ali, seguindo essa ordem, apresentando os principais argumentos mostrados por ele, mas com suas palavras, usando sinônimos, aquilo que a gente falou, fazendo paráfrase, é o que a universidade queria aí, tá? Vamos ver agora uma produção adequada dessa proposta aí. Essa foi uma proposta da UFPR de 2015, a questão 4, tá? Uma transposição de discurso. Vamos ver uma questão adequada para esse texto que acabamos de ler. A tênue linha que perpassa a maturidade moral com que a ciência deve ser deliberada, eis a pauta da entrevista cedida pelo físico Marcelo Gleiser ao 0 Hora, outubro de 2013. Ao ser arguido a respeito da premente questão de a quem cabe a sentença do que se pode ou não fazer concernente à ciência, é ponderada pelo astrônomo a necessidade de haver uma simbiose entre o judiciário e os cientistas. Em relação às inúmeras indagações relativas à ética na ciência e até que ponto a humanidade está apta a chegar a respostas, Gleiser ilustra com o romance Frankenstein, emblema máximo dessa conjuntura, e defende a imprescindibilidade de serem feitas as indagações corretas para se obter, talvez, as também respostas corretas. Metaforiza ainda sua concepção com a caixa de Pandora e com o sinônimo de conceitos científicos ousados, a exemplo da clonagem humana. Temos aí um texto que ele usa, os principais argumentos do Gleiser apareceram aí, tá? Você pode ver que começa o texto como: a tênue linha que perpassa a maturidade moral com que a ciência deve ser deliberada. 2 pontos. Eis a pauta da entrevista cedida pelo físico Marcelo Gleiser ao 0 Hora, outubro de 2013. Essa primeira frase ele inicia com a temática, 2 pontos, aí ele mostra que quem apresentou essa temática, o físico Marcelo Gleiser, a quem ele apresentou ao jornal 0 Hora e a data que foi foi publicado, né, essa entrevista. Então ele já começa com os principais pontos de uma transposição de discurso, que vem do resumo. Citação de autor, data, veículo de comunicação e temática central, tá? Depois aí você pode ver que ele faz a mesma ordem, termina lá com a caixa de Pandora que está no final do texto, tudo certinho. É isso que tem que ser feito numa questão de transposição de discurso. É um dos gêneros textuais mais fáceis e o que vocês precisam, na verdade, de utilizar a mesma organização que foi feita ali pelo jornal, tá? A mesma ordem e, lógico, saber fazer bem o quê? A base de paráfrase. Isso, basicamente, que precisa para uma questão de transposição de discurso. Então, para essa semana, ficou uma proposta para vocês de transposição de discurso. Essa daí vocês vão achar na apostila 6 de vocês, caderno de atividades, tá, pessoal? Página 20 e 21.
Começa ali na página 20, eu vou ler junto com vocês, é a proposta 4 da apostila 6, caderno de atividades, produção de texto, página 20, proposta 4. Vamos lá. Leia abaixo trecho da entrevista do filósofo e escritor suíço Alain de Botton à revista Época. Na entrevista, de Botton discute a relação do homem com o trabalho, questão abordada no seu livro mais recente, Os Prazeres e Desprazeres do Trabalho, pela editora Rocco. Época. É possível ser feliz no trabalho? Alain de Botton. Sim, assim como é possível ser feliz no amor. Todos nós conhecemos pessoas que têm relacionamentos maravilhosos. Conhecemos também pessoas que têm trabalhos maravilhosos. Elas amam o que fazem, mas é uma minoria. Para a maior parte das pessoas, algo está errado. Pode ser que em algum momento as coisas tenham ido bem, mas depois elas acabaram perdendo o interesse no trabalho. Pode ser que as coisas nunca tenham ido bem para elas. Pode ser que exista algo que elas queiram muito fazer, mas não saibam direito o que é. Ou pode ser que elas saibam o que é, mas seja algo difícil de ser alcançado. A ideia de que todos podemos ser felizes no trabalho é bonita, mas no atual estado da economia, da política e até da psicologia, isso é impossível. Época. Por que é tão difícil ser feliz no trabalho? De Botton. Por diversas razões. Pode ser muito difícil saber o que você quer fazer com sua vida. Existe gente que diz, eu quero fazer algo para ajudar outras pessoas, mas não sabe exatamente o que fazer, nem como fazer isso. Outras pessoas dizem, quero fazer algo criativo, mas também não sabem como. Há certo mistério para conseguir o que queremos. Há também muitos obstáculos. Qualquer empreendedor, ao abrir seu negócio, terá de superar a inércia do mercado para se estabelecer. O indivíduo que entrou num novo emprego enfrenta um problema parecido para mostrar ao mundo que ele existe. É uma tarefa difícil em qualquer ramo de atividade. É sempre algo extraordinário quando alguém ama o que faz. E é bonito ver isso acontecer. Podem ver que tem reticências, é uma entrevista que tinha continuação, mas a parte que a universidade cobrou é só isso daqui. Temos ali qual é o texto, o nome dele, onde ele foi publicado, a data, tudo isso vocês vão colocar lá no texto de vocês. Temos aí a data de 2009, publicação da editora Globo, veículo de comunicação, revista Época, e de quem é o texto, está tudo ali explicadinho para vocês, tá? Vamos ao enunciado agora. Escreva um texto de 8 a 12 linhas, em discurso indireto, que é o que a gente estudou hoje, sintetizando essa entrevista. Seu texto deve ter como público leitores, alunos do ensino médio, então use uma linguagem coloquial, normal, nada rebuscado. E precisa deixar claro que se trata de uma entrevista. Deixe isso bem específico já no começo do seu texto. Em entrevista à revista Época, tá? Procure explicitar a que perguntas o entrevistado respondeu. Não explicite a pergunta, deixe claro na resposta dele, tá? Isso daí é o mais importante. Então, temos ali na página 20 e 21, é um texto aí curto, de 8 a 12 linhas, escreva numa folha solta, date lá como a gente já combinou, deixe datado ali qual é a redação, tá? Para a nossa correção ficar mais fácil, mais ágil aí. Então, uma ótima semana a todos. Iniciamos hoje um novo gênero textual, mas é a mesma coisa que resumo, vocês notaram? É um resumo com outro tipo de texto de apoio, agora temos entrevista, esse é o apoio aí da questão. Então, uma ótima semana a todos, uma ótima produção textual para vocês, ótimos estudos para vocês e até semana que vem. Um abraço, tchau!